a nossa reunião. Quero agradecer a Elianes, a Luzia e a Rosângela. Obrigado aí pela disponibilidade em conhecer o sistema GEL. Bom, pessoal, seguinte, né? Meu nome é Alexandre, eu faço parte aqui da equipe da JC Soluções. Nós somos aí responsáveis pelo sistema GEL, que é o Gestão Escolar Online, tá? O sistema GEL é uma plataforma aí web para fazer o controle acadêmico e financeiro de vários tipos de instituições, tá? Seja de educação infantil, fundamental, médio, universidade. Temos também para cursos livres, cursos técnicos. Então é uma ferramenta aí super flexível que nós conseguimos configurar com vocês de acordo com o perfil, tá? Ao longo dessa apresentação, pessoal, surgindo dúvidas, utilizem o chat, tá, para me notificar e eu vou tentar responder aí ao longo da apresentação. Então, bacana. Então, aqui, a JC Soluções, nós somos uma empresa aqui de São Paulo, porém nós atendemos escolas em todo o território nacional, tá? Então, nós temos clientes em Minas, Rio Grande do Norte, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e por aí vai. Então, o sistema ele pode ser acessado, né, aí por internet, então vai estar instalado lá virtualmente. E tem algumas escolas, né, que às vezes optam em ter uma instalação também local, né, no próprio servidor da escola. Existe essa possibilidade também. O que eu vou mostrar para vocês hoje é dar uma ideia geral para vocês de qual a função aí do sistema GEL, tá? E quais pontos que a gente vai tocar em relação ao acadêmico e financeiro. E assim, iniciando aqui, toda escola possui aí um ciclo, né, de matrícula, depois o ciclo do início das aulas, aí teremos aqui o ciclo de cobrança, né, a parte aí do diário online, quando você utiliza o portal, tanto para o professor quanto para o aluno, a parte de digitação de notas, né, ou conceitos, a parte de rematrícula, né, toda uma rotina específica para ajudar as escolas a otimizar o tempo, e a parte de encerramento, né, o fechamento aí do ciclo letivo. Esse ciclo letivo, dependendo da escola, pode durar 2 meses, 3 meses, semestralmente, anualmente. Tá? Então a gente vai entender como a sua escola funciona e se os seus cursos, né, têm duração de 1 mês, 6 meses ou 1 ano, não importa. O importante é que o sistema GEL vai te atender, tá, da maneira que você precisar. Vamos conhecer um pouquinho aqui esse ciclo aqui de matrícula. Então o ciclo de matrícula, né, qual que é a função dele? É a porta de entrada para você começar a matricular os seus alunos. Então é toda uma tela, né, que foi desenvolvida para otimizar esse tempo aí da matrícula. Então, olha, essa tela de matrícula ela é composta de algumas abas, olha. Então, aba geral, aba livre, turma e serviços. É uma sequência, tá? Você começa pela aba geral, passa para a aba livre, para a aba turma e a aba de serviços. Vamos falar um pouquinho cada uma delas aqui. Na aba geral é para você captar os dados do seu aluno, tá? A documentação que você queira digitar, que seja importante. Por exemplo, Alexandre, o CPF do aluno é obrigatório? Depende. Se for uma criança, não é obrigatório. Tá? Agora, se o próprio aluno é o responsável financeiro, então essa informação torna-se obrigatória. Tá? Então, você vai digitar os dados que são aí obrigatórios do aluno, é o que você queira guardar, e dando a informação para o sistema também, já nessa aba, quem que é o responsável acadêmico e financeiro deste aluno. E já na aba geral, você vai criar já o número de matrícula para esse aluno, tá? Indo na sequência, né, a aba livre. A aba livre ela é uma aba de personalização. Então, quando você contrata o sistema, essa aba ela vem vazia. Então, você vai ter a liberdade de criar até 20 campos adicionais, tá bom? Então, você não vai precisar solicitar para a gente a criação de novos campos. Você mesmo vai ter essa liberdade de criar e nós vamos ensinar vocês a fazerem isso, tá? Então, você pode ou não criar, tá, novos campos. Então, se você tiver campo, você vai digitar, clicar em salvar para manter a informação. A nossa próxima aba é a aba de turma. Então, qual que é a ideia dessa aba? É você escolher, né, aqui por meio de um filtro, qual é a escola que você vai matricular, se você tiver mais que uma unidade, qual que é o curso, a série desse curso, a turma. Tá? Então, por exemplo, num colégio de educação infantil, fundamental e médio,
vai ter os cursos aqui relacionados que você oferece. No caso de curso livre, por exemplo, no caso a Rosângela, né, que está na reunião, ela tem um curso diferenciado aí na área de curso técnico e curso livre. Aqui você vai ter os módulos do curso, tá? Se é módulo único, se você tem mais que um módulo, tá? Então, você vai escolher, vai fazer o filtro e clicar em salvar. Quando você clica em salvar, o sistema vai pegar, por exemplo, a aluna Isabela e jogar dentro da turma, né, que você escolheu. Tá? Nós temos uma segunda opção de turma, é quando você ainda não tem a turma criada. Aí você pode criar a turma na hora. Então, você está recebendo um aluno que está interessado num curso em determinado horário que ainda você não tem matrículas. Se você quiser matricular esse aluno, né, o primeiro aluno nessa turma, sem ter a turma, você já pode criar a turma na hora. Tá? É bem utilizada também essa parte. Aqui é o modelo de uma turma, olha. Tá? Você vai ter um código para a turma, qual que é o curso vinculado a essa turma, né, a qual série, qual ano que esse aluno vai estar matriculado, a qual grade, né, de disciplinas, e as demais informações aqui, ó, data de início e fim do período letivo. Você pode controlar também a quantidade de vagas na turma. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo, nós estamos aqui oferecendo 25 vagas nessa turma. Quando chegar no 26º aluno, o GEL vai dar uma informação que não pode matricular mais porque não tem mais vagas. Tá? Então, você pode ou não utilizar essa opção. Se você não quiser que o GEL fique controlando isso, você coloca um número grande aqui. Tá? E ele não vai ficar te oferecendo essa informação. E a próxima aba aqui, finalizando a aba de matrícula rápida, é a aba de serviços. Então, qual que é a função da aba de serviços, né? É tudo que você cobra do seu aluno. Então, se você cobra mensalidade, matrícula, material didático, taxa de alimentação, por exemplo, para a Escola de Educação Infantil e Fundamental, tá? Ou para curso livre, se tem toda a documentação, né, o material didático, alguma taxa, então você pode criar uma estrutura de serviços dentro do sistema e essa estrutura vai aparecer aqui nessa aba, tá? Para facilitar e você matricular isso para o aluno. Tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar isso na prática, só para vocês verem isso rodando no sistema mesmo, tá? Então, o interessante, pessoal, é que assim, quando você chega nessa fase de matricular o aluno, você participou já de alguns treinamentos para a criação dessa estrutura, tanto acadêmica quanto financeira. Então, vou dar uma paradinha aqui nesse fluxo e vou mostrar para vocês agora como que funciona essa estrutura acadêmica e financeira, tá? Então, eu vou abrir aqui o navegador, olha. Eu vou entrar aqui numa base de um cliente, por exemplo, o pessoal lá de Minas, o pessoal de SESI Lavras, eles utilizam aí o sistema numa base virtual, tá? Então, eu vou entrar aqui, olha. Então, eu estou entrando aqui no sistema como login e senha. Isso é importante, né? Ressaltar. Todo usuário do sistema GEL da sua escola, ele vai ter um login individual. Então, isso é importante porque o sistema ele tem um sistema aí de auditoria, né? Que a gente chama de log, que as ações do usuário ficam registradas lá no banco de dados. Então, se você precisar dessa informação, a gente vai poder te oferecer, tá? Tá tudo bem até aqui, pessoal? Só dá um okzinho aí no chat para mim, só para saber se vocês estão conseguindo me ouvir, se eu estou falando muito rápido. Só para ter essa interatividade aí com vocês. Legal, Leanes, obrigado. Luzia. Tá conseguindo me ouvir direitinho, Rosângela? Vou aguardar a Rosângela então, mas maravilha. Ó. Então aqui, olha, obrigado, Rosângela. Então eu vou mostrar um pouquinho como que funciona, já que eu estava falando do financeiro, como que é esta estrutura do financeiro. Então, tem uma área aqui dentro do sistema chamada financeiro, tá? Que eu posso cadastrar aqui as contas correntes, se você trabalha com cobrança bancária, tá? E eu tenho a área de serviços. Então, dentro de serviços, eu posso criar os serviços, tá? Então, eu vou criar um código para esse serviço, dar o nome para ele e as demais informações. Eu já vou abrir aqui um serviço de exemplo, olha. Então, por exemplo, essa escola, ela cadastrou os serviços conforme as séries que ela oferece. Então, essa escola, o perfil dela é de infantil até o 9º ano. Então, por exemplo, eu vou entrar aqui numa mensalidade do 8º ano. Então, essa escola, ela vinculou o serviço à conta corrente do Santander, que é a conta que eles oferecem,
o banco que eles trabalham. Aqui o percentual de multa em caso de atraso é 2%. Então, você cria essa estrutura anterior para usar. Tá? Tudo isso, pessoal, vocês vão criar com a nossa consultoria, tá? Com o nosso treinamento. Então, a gente faz isso passo a passo com vocês. Aqui em parcelas, realmente o que esse serviço vale. Então, por exemplo, a mensalidade do 8º ano dessa escola custa R$ 401,20. Tá? Então, você tem essa informação mês a mês aqui. Então, você tem planos de pagamento. Ó. No caso dessa mensalidade, é só o plano mensal para essa escola. Tá? Então, a gente vai entender como que funciona a sua estrutura, se você trabalha por hora, se você trabalha por mês, se você tem, de repente, a possibilidade de o aluno pagar semestralmente. Então, você pode ter planos diferenciados. Então, se você tem valores diferentes, você cria planos diferentes, tá? Dentro de um mesmo serviço. Você tem uma regra bacana aqui também, chamada abatimento. Este colégio não utiliza, mas como que funciona aqui a regra do abatimento? Então, pegando como exemplo aqui essa parcela do dia 10 do 3. Então, vamos dizer que se o aluno pagar, por exemplo, no dia 5 de março, você pode oferecer um desconto para ele, olha, de R$ 30, tá? Até o vencimento, por exemplo. Então, se o aluno antecipar o pagamento 5 dias antes, essa informação vai aparecer no boleto. Conceder desconto de R$ 30 para pagamento até o dia 5, tal. Tá? Então, é um recurso bacana que o sistema tem, que você pode utilizar, tá? Para automatizar essa questão da cobrança. Isso aparecer lá no boleto. Aí vocês podem perguntar assim para mim, Alexandre, legal essa questão de você ter o valor tabelado aqui, né? Um valor padrão, porém eu tenho alunos que pagam, tem desconto sobre esse valor tabelado. Né? E como que nós trabalharíamos isso no sistema? Não tem problema, aqui vai ser o valor tabelado mesmo, que é o valor de referência. Quando você for dar desconto, você vai dar desconto no cadastro do aluno. Daqui a pouquinho que a gente voltar lá no ciclo, quando a gente for para o ciclo de cobrança, eu vou mostrar essa tela para vocês, tá? Só para a gente não se perder aqui nessa sequência. Então, só para mostrar essa estrutura do financeiro, tá? Se você trabalha com material didático, por exemplo, essa escola aqui trabalha com material didático. Ó. Você pode cadastrar também, ó, material pedagógico. Então, você pode ter um serviço do material pedagógico e olha que bacana. Aqui, olha, o material pedagógico, eles parcelam em 10 vezes e em 6 vezes. Então, por exemplo, em 6 vezes, o valor custa 66. Agora, já em 10 vezes, custa 39. Tá? Então, dependendo da situação, você pode criar planos de pagamentos diferenciados. Tá? Bacana. Agora, vamos falar um pouquinho da estrutura acadêmica. Quando eu falo em estrutura acadêmica, eu tenho toda uma área aqui dentro do sistema para trabalhar com isso. Então, eu tenho aqui a parte de curso, escolas, disciplinas, tá? As turmas. Então, o que é bacana, pessoal, né? E o que a gente vê que é um grande diferencial aí da JC Soluções, entre outros prestadores de serviço nessa área, é que nós temos uma preocupação muito grande, né, com o aprendizado do sistema para vocês. Então, quando você contrata o sistema, você vai receber sim os manuais, tá? Os treinamentos, mas isso não é você não vai ter que fazer isso tudo sozinho. Você vai ter a nossa orientação, como essa que eu estou dando agora para vocês. A diferença é que, em vez de vocês estarem vendo a nossa tela, nós é que vamos ver a tela de vocês. Tá? Então, o analista responsável pelo treinamento vai acessar a sua máquina com a sua autorização, né? Vamos marcar dia e horário para esses treinamentos, e nós explicamos como funciona e você já executa a tarefa. Como que cadastra o curso? Então, vamos lá. Então, cadastramos aqui, clicamos em curso. Vamos ter que criar o código de curso. Então, como que a gente vai criar o código? Vamos colocar aqui Educação Infantil. Então, podemos criar o curso do EF, de Educação Infantil, ou EI, de Ensino Fundamental, ou se é um curso, por exemplo, na área de Bombeiro Civil, pode ser Bombeiro, bom de Bombeiro. Então, esse código ele é personalizado, tá? Então, por exemplo, se eu clicar aqui em localizar, vamos localizar um curso aqui que a gente já cadastrou. Vou clicar aqui em Ensino Fundamental, por exemplo. Então, por exemplo, essa escola definiu que o código do curso de Fundamental ia ser EF2, então de Ensino Fundamental 2. Se você tem cursos extras, balé, então você pode ter o curso balé. Se você tem o curso natação e assim por diante, tá?
Então, por exemplo, ó, nesse curso, é um curso que está ativo na instituição, o regime dele é seriado, né? É por período, é o primeiro ano, é o segundo, é o terceiro e assim por diante. No caso do fundamental é a partir do sexto, né? Você tem aqui o coordenador, que é a Mara Angélica, e as demais informações de configuração. Nós temos aqui as séries, que é a sequência desse curso. Começa no sexto ano e vai até o nono. Ó. Então, do sexto vai para o sétimo, do sétimo vai para o oitavo e assim por diante. Tá? Aqui eu tenho a grade do curso. Então, por exemplo, essa escola criou a grade aqui do ano de 2015, que eles começaram a usar o sistema agora em 2015. E sexto ano, olha. Então, por exemplo, no sexto ano você tem as disciplinas língua portuguesa, matemática e assim por diante, com a respectiva carga horária anual dessa disciplina na grade. Aí, nono ano. De repente, é diferente. Ó. Aqui no caso de história do nono ano, é 135 horas. Olha. Se eu colocar aqui no sexto ano, tem uma mudança aqui. É 90 horas. Então, para cada série, você vai ter uma estrutura de grade. Tá? E você matricula essa grade para os alunos. Quando você matricula o aluno, o sistema automaticamente já joga as disciplinas para o aluno. Tá? Então, e assim por diante. Tá? Então, na verdade, o que eu estou mostrando hoje não é como usar o sistema. Aqui você vai ter o treinamento. Mas é tentar dar essa introdução para vocês de como que o sistema trabalha essa estrutura, tá bom? Quando você tem essa estrutura de disciplina, de curso, né, cadastro de professores, você consegue já criar a turma. Então, por exemplo, deixa eu mostrar a estrutura de uma turma. Ó. Vou clicar aqui em turmas. Lá pelo cadastro do curso eu conseguiria buscar as turmas também. Eu estou vindo aqui na fonte. Ó. Vamos achar aqui uma turma. Eu quero achar uma turma aqui de nono ano. Digito nono aqui, ó, 9, dou um filtrar. Ele trouxe lá, uma turma de nono ano. Vou clicar aqui, selecionar. Olha a estrutura da turma de um nono ano. Ó lá. Ensino Fundamental 2, a grade 2015. Então, você começa a perceber que, por exemplo, para eu criar uma turma no sistema, eu preciso ter escola, eu preciso ter o curso e eu preciso ter a grade de disciplinas. Então, eu não consigo criar uma turma. Então, é uma sequência de informações. Por isso que a gente investe bastante tempo aí em relação a treinamento para vocês entenderem logicamente como que o sistema funciona, para que quando você conclui os treinamentos, você consiga caminhar sozinho, tá? Então, bacana. Mas independente disso também, você vai ter suporte aí constante, tá? É só nos procurar, ligar, mandar e-mail, que é a questão do suporte. Então, você tem essa estrutura. Em alocação, é quando nós já estamos preparando o sistema para você emitir o diário de frequência, né, o diário de classe, para o controle de presenças. E você também já, se você quiser, está utilizando o portal do aluno, o portal do professor, para o professor passar nota, passar falta, tá? Então, já faz parte dessa estrutura. Então, o que é a alocação dentro do sistema? É você informar qual que é o professor e qual que é a disciplina que esse professor dá aula. Como está mostrando aqui, ó, Educação Física para a professora Flávia, as Ciências, a Gláucia. Isso aqui é o nono ano, então cada professor é uma disciplina. Às vezes você tem um aluno do Ensino Fundamental 1, que um professor ele dá aula para várias disciplinas. Então você vai ter as várias disciplinas para o mesmo professor. Por exemplo, você tem no caso Educação Infantil. A Educação Infantil normalmente não trabalha com nota, trabalha com conceito. Então, você pode ter uma disciplina única chamada acompanhamento do infantil, por exemplo. E relacionado a essa disciplina, tem um questionário que nós chamamos no sistema, que é o questionário de acompanhamento. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um questionário para vocês. E aqui os alunos que estão matriculados nessa turma. Ó. Tá? Alexandre, quando um aluno ele desiste, o que eu tenho que fazer no sistema? Aí você faz uma manutenção. Por exemplo, esse aluno está matriculado cursando. Se ele cancelou, ele foi para outra escola, por exemplo, ele pediu uma transferência, você pode vir aqui, ó, alterar o status desse aluno. E qual que é a situação dele? Ele é desistente. Tá? Ele foi transferido. Tá? E aí o sistema vai perguntar, você está fazendo uma movimentação nessa matrícula, qual que é o motivo da alteração? Mudou de cidade. E dá OK aqui. Tá? Eu não vou confirmar aqui porque é uma base real. Eu vou clicar nesse verdinho aqui e eu saio sem salvar.
Então, o aluno vai continuar aqui matriculado cursando. Ó. Tá? Então, o sistema é super simples de utilizar, tá? E vocês vão aprender esse fluxo. Já que eu estava falando da educação infantil, vou mostrar um pouquinho para vocês agora um outro cliente que utiliza essa base aí de questionário, para vocês entenderem. Ó. Eu vou entrar aqui num cliente, que é o nosso superativo. É um cliente aqui de São Paulo. Vou entrar aqui também com login e senha de administrador. Eu vou pegar aqui um aluno específico, que eu sempre uso aqui para teste, que o número dele aqui é 123. E aí eu venho aqui, ó, aba cast de questionários, os questionários que o professor já preencheu desse aluno. E eu vou pegar aqui os questionários da avaliação infantil. Ó. Então, essa escola chamou o questionário de avaliação infantil. Você pode dar outro nome, tá? Veja que eu tenho aqui 4 preenchimentos. Eu vou entrar nesse último preenchimento aqui, ó. Então, por exemplo, essa escola, como que eles avaliam os alunos da educação infantil? A parte de coordenação motora, atenção e memória. Então, são itens, olha. E o professor vai responder. É ótimo, tá bom ou tá progredindo? Essas respostas são respostas padrões desta escola. Se na sua escola você trabalha ótimo, bom, regular, precisa melhorar, então vai ter essa nomenclatura de vocês, tá? Então, você vai ter aqui as respostas padrões e o professor também pode ter um campo que ele possa responder livremente, tá? Então, é um questionário por aluno. Aí você pode me perguntar, Alexandre, qual que é a periodicidade de preenchimento deste questionário? Você que vai definir com o seu professor. Você que vai colocar essa regra para o professor. Pode ser diário, né? Ele pode preencher todos os dias, pode ser quinzenal, semanal, bimestral, tá? A cada período de notas pode ser preenchido, tá? Então, você que vai definir essa regra. O importante é que você vai passar para a gente esses itens, conforme a sua escola, e nós fazemos essa criação desse questionário para vocês aqui internamente no sistema, tá? Então, você pode ter aqui, por exemplo, já o anterior preenchido, ó, já tinha outras informações. O aluno alcançou o progresso que lhe foi proposto. E o que é bacana, pessoal, essas informações aqui podem aparecer lá no portal do aluno, para o pai consultar. Então, se você não quiser imprimir, ter esse custo de impressão e ter que entregar isso, você pode liberar isso via portal de alunos. Tá? O pai vai ter acesso a essas informações no portal. Tá? Então, bacana, vamos lá. Vou fechar aqui. Então, esse é o conceito, tá, de questionário aí relacionado à educação infantil, mas você pode utilizar esse questionário para várias outras coisas. Avaliar, de repente, o professor, você quer avaliar a sua instituição, colocar isso lá no portal. Tá? Existem algumas maneiras de utilizar esse conceito, tá bom? Pessoal, alguma pergunta até aqui? Posso continuar? Como que está aí? Dá só um feedback para mim aí no chatzinho. Ok, Luzia, obrigado. Leanes, legal. Ótimo, Rosângela. Rosângela, se você tiver alguma pergunta específica, eu sei que a sua escola é na área de curso livre, né? Curso de certificação. Aí você pode fazer perguntinha e eu tento abordar também, tá bom? Então vamos lá. Vou mostrar para vocês agora como que a gente faz para extrair informação do GEL, que é o nosso próximo ciclo aqui, ó, que é a parte do início das aulas. Tá? Quando começam as aulas, ou seja, já criou a estrutura, já matriculou os alunos, começa a interagir com o sistema, você começa a extrair informações do GEL por meio dos relatórios. Então, por exemplo, eu vou sair desta base, vou entrar numa outra base aqui. Eu gosto sempre de mostrar, né, pessoal, aí uma base real, porque aí vocês vão ter uma noção de que realmente o sistema funciona, não é algo teste, tá? Que a gente faz, eu pego clientes reais aí para mostrar. Estou pegando aqui um cliente aqui, é um cliente aqui de São Paulo também, é o Emanuel. Por exemplo,
Eu tenho aqui uma central dentro do sistema que é a parte de relatórios. Então você clica aqui em relatórios. E eu tenho algumas categorias de relatório: acadêmico, contábil. Quando a sua escola tem relatórios personalizados, vai ter o nome da escola aqui, ó, etiqueta, financeira e assim por diante. Então, por exemplo, acadêmico. Se eu clico aqui em filtrar, olha, ele vai mostrar uma base grande aqui, ó. Eu tenho mais de 12 páginas, olha, tá? Só de relatórios acadêmicos. Então, hoje, mais ou menos, eu tenho no sistema mais de 230 relatórios, entre acadêmico, financeiro e as outras categorias. Mas essa base de relatórios ela está em constante alteração, tá? Ou seja, a gente vai melhorando o sistema, vai surgindo novos relatórios, clientes vão nos sugerindo também novos relatórios. Então, a gente consegue aí manter esse relacionamento para melhorar também o sistema. Então, por exemplo, Alexandre, eu quero ver um relatório de boletim. Então, vamos lá. Boletim. Clico em boletim, clico em filtrar. Eu tenho dois modelos de boletim padrões no sistema. O boletim que ele mostra todos os períodos ou 2 períodos. Aqui está 2 bimestres, mas são 2 períodos, tá? Pode ser bimestre ou trimestre. Então, por exemplo, vou clicar aqui em visualizar, olha. Toda vez que você você acessou o GEL e vai tirar um relatório a primeira vez, né, daquele acesso, ele vai pedir o login e a senha do relatório, tá? Então, deixa eu ver aqui. E cada escola tem aí a sua senha, seu login e senha. Quando você vai tirar um relatório no GEL, você tem que informar para o GEL, né, algumas informações. Isso nós chamamos de filtro dentro do sistema. Então, vou fazer um filtro aqui do ano passado, por exemplo, 2014. Esse colégio utiliza o sistema desde 2013. Vou pegar aqui 2014. Eu quero pegar aqui um curso que esteja ativo. Eu quero só o pessoal do fundamental, por exemplo. Eu quero pegar uma turma que agora ela está inativa. É uma turma do ano passado, ela não está mais ativa. Então, informa que é inativa. Eu vou pegar aqui de um aluno, uma turma de 6º ano. Alexandre, eu quero tirar o boletim de todas as turmas ao mesmo tempo. É só selecionar tudo, ó. Tá? A título de exemplo aqui, eu vou pegar uma turminha só. Se você quer um boletim de um aluno específico, você digita a matrícula dele aqui. Senão, você deixa em branco e o sistema vai carregar todos os boletins da turma que você selecionou. E vou clicar aqui em exibir relatório, olha. Ele já vai carregar aí o relatório para a gente na tela, ó. Tá? Então, ele trouxe aqui, ó, aluna Maria Fernanda, da turma de 6º ano, já a consolidação das faltas e das notas dela. Ó. Tá? Então, esse aluno, ó, aqui no 6º ano, ele tirou 3,5 de média, ó. 5, 3,5. Então, esse aluno certamente ele reprovou. Né? Se a gente tirar lá o resultado final, nós temos a ata de resultados finais, certamente esse aluno aqui ele deve ter reprovado. Tá? Então, ele vai trazer aqui uma página por aluno. Ó. Aqui já a aluna Ana Beatriz. Alexandre, como que eu faço para imprimir? Você vem aqui, ó, você pode exportar isso para PDF, para Excel, para o Word, tá? Para o editor de texto. Mas se for para imprimir, clica aqui em PDF. Ele vai carregar aqui, ó, o PDF, você abre o PDF. Ele vai carregar o PDF aí, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela para vocês, ó. Então ele vai carregar um aluno por folha, ó. Tá? E você manda imprimir, que é o boletim do aluno para você entregar de repente na reunião. Tá? Então é muito simples extrair informação do GEL. É só você fazer o filtro adequado aqui, tá? De acordo com o que você precisar. Então, esse é um dos tipos de relatório acadêmico. Eu tenho mapa de notas, por exemplo, ó, mapa. Olha lá, mapa de notas. Tem um mapa de resultados finais, mapas de notas completo. Dependendo da situação, você utiliza um relatório. O que é bacana, pessoal, é que vocês vão começar a conhecer esses relatórios, padrões do sistema GEL, e você pode aderir esses relatórios à sua escola. Tá? Não é obrigatório você utilizar. Mas, assim, os relatórios que nós concebemos foram os relatórios com base, né, da nossa experiência aí na área de gestão escolar, juntamente com outras escolas. Então, são relatórios, né, que têm aí função no dia a dia, e se hoje você não tem, você pode utilizar. Tá? Então, por exemplo, mapa de resultados finais. Vamos vir aqui, visualizar, olha. Então, vou pegar aquela mesma turma lá, ó, 2014, ativo.
Pegar a turminha do 6º ano lá. Ó. Situação, quero pegar todas as situações, aluno que estava matriculado, pré-matriculado, desistente, quero pegar todo mundo. E resultado final também todo mundo, aprovado, desistente e assim por diante. Olha lá, ó. Eu tenho aqui, ó, ele vai trazer o aluno e o resultado final dele. Essa Ana acabou sendo aprovada, né? Ela teve tido recuperação. E naquele boletim padrão não tem a recuperação, tá? Aí teria que personalizar. É lá, aluno que está transferido, ó, aluno em recuperação, ele trouxe a recuperação. Nesta turma aqui não teve nenhum aluno reprovado, olha, nesta turma, tá? Então ele não carregou. Então está todo mundo aprovado ou como recuperação. Porque nesse momento, né, acho que a escola acabou não fazendo a consolidação e deixando ele como aprovado. Tá? Nós temos também, olha, o que eu entrei aqui foi o mapa de resultados finais. Né? Vamos ver esse mapa de notas para vocês verem. Ó. Ó, 2014. Aqui é turmas inativas. 6. Disciplina. Quero pegar todas as disciplinas, todas as situações e todos os resultados finais. Então, ó a diferença desse. Aqui ele vai trazer, né, por disciplina, todos os alunos da turma, com a consolidação das faltas e notas, tá, e a média final. E o percentual de frequência. Tá, então, esse aqui é um relatório bem bacana aí para reunião. A gente fala que é um boletim coletivo. Né? Ele pega como se fosse um boletim de todos os alunos numa folha só. Tá? Então, isso aqui é um relatório bem bacana. Esses endereços aqui, pessoal, ó, aqui em cima, é um endereço de internet. Você pode acessar ele diretamente de outro navegador. Por exemplo, ó, vou copiar esse endereço aqui, ó, e vou abrir esse navegador, que eu não estou utilizando o gel nele, ó, e vou colar aqui, ó. Ele vai pedir a senha de novo, ó. Tá? Então você tem acesso direto ao relatório por meio desse endereço. Então o que você pode fazer com base nisso? Eu posso ir separando, tá, esses relatórios aqui no seu próprio navegador. Você pode criar aqui um favoritos, tá, como eu faço aqui, ó. Tá? Por exemplo, posso criar aqui uma pastinha, por exemplo, chamado relatórios. Relatórios. Por exemplo, eu vou... Deixa eu apagar aqui um. Ele vai aparecer para a gente aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vou excluir aqui. Eu tenho aqui, ó, relatórios. E eu posso jogar os relatórios aqui dentro. Vou jogando aqui dentro e vou separando para melhor utilização. Então você vai conhecendo os relatórios e vai separando os melhores para vocês. Tá? Isso eu ajudo vocês, tá? A nossa equipe aqui sempre está à disposição para ajudar aí em qualquer dificuldade, tá? Eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma curiosidade, né, Alexandre? O sistema tem esse tipo de relatório? Porque aí eu consigo também aí saber da necessidade de vocês. Vou dar um minutinho para vocês interagirem aí comigo, tá bom? Ao financeiro, você pode perguntar também que eu tento mostrar. Ó, Rosângela, ela comentou assim que o curso que eles oferecem lá é de segurança privada, formação de vigilantes. São cursos de 50 ou 200 horas. Certo, Rosângela? Você tem alguma pergunta específica assim, para eu entender qual que é a sua dúvida? Enquanto a Rosângela vai digitando para a gente, eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, um relatório bacana que sempre é utilizado por bastante escolas, que é o diário. Que é o diário de frequência, o diário de... ó, bacana a pergunta da Rosângela, olha. Tem como inserir contrato de aluno? Sim, Rosângela. O contrato, por si só, ele é um contrato personalizado, né? Um relatório personalizado.
porque cada contrato, né, de cada escola tem as suas cláusulas específicas, os seus padrões de valores, e aí as regras. Então, o relatório contrato, a gente vai personalizar, tá? Então, você vai mandar para a gente esse relatório, e normalmente o contrato a gente faz uma personalização. Eu posso levar 1 hora ou 2 horas, dependendo da complexidade do contrato, e eu cobro isso separado, tá? Então, por exemplo, 1 hora técnica de relatório hoje custa R$ 88. Então, você vai pagar uma vez só esses R$ 88, a gente pode parcelar, tá? O objetivo é a gente deixar o contrato do jeito que você realmente precisa. Então, eu não vou pegar um contrato padrão do sistema e subir para você. Vai ser o seu contrato. Então, eu vou levar aí um tempo para fazer e eu repasso essa hora técnica de informática para vocês, tá? Então, bacana, obrigado pela contribuição da pergunta aí. Recibo, sim, recibo de pagamento, ficha de matrícula, tudo isso eu tenho no sistema, tá? Isso já entra como padrão, não tem custo nenhum adicional não, tá? É só quando realmente é muito específico da instituição que a gente tem que personalizar. Então, vou dar uma olhadinha no diário aqui, ó. Diário de frequência. Então, por exemplo, vou pegar aqui de uma turma de 2015. Deixa eu fazer o filtro aqui. É 2015, vou escolher aqui o status do curso ativo. Pode ser tanto educação infantil quanto fundamental. Sexto ano, tanto faz. Vou pegar sexto ano, que é o nosso exemplo aí. Ó. Vou pegar todas as disciplinas. Eu quero tirar um diário aqui do mês de abril. Eu quero todas as situações. Eu quero que apareça nesse diário o aluno que desistiu. Não, não quero. Então, eu vou colocar só aluno que esteja cursando, por exemplo. Eu vou lá exibir relatório aqui, ó. Olha lá, ele vai carregar, tá? Sempre com o login da sua instituição, já tudo configurado bonitinho. E vai trazer, ó, o diário do mês de abril, com o nome de todos os alunos, com o número de chamada e com os espaços, ó, para o seu professor usar, né, a presença e a falta. Então, isso aqui é algo para você imprimir para o seu professor, tá? E ele ter esse material aí de apoio para a presença e a falta. Alexandre, mas eu quero que o meu professor também passe a presença e a falta pela internet. É possível? Sim, é possível. Aí vai usar o portal do aluno. Vou mostrar só aqui ó, a entrada do portal. Por exemplo, Marcondes. Não, Marcondes não, aqui, vou pegar aqui. Fiz uma personalização aqui, ó. Rodum. Colégio Rodum. Então, eles estão aqui, vai ter o tutorial para o professor, para digitação de notas e faltas, já o tutorial em PDF, e o tutorial aqui em vídeo também, ó, tá? A gente coloca o vídeo lá no YouTube, e orientações para o professor entrar, tá? E fazer a passagem de notas e faltas, tá? E a parte também da digitação da nota. No caso, pode ser bimestralmente, trimestralmente, então... Aí vocês utilizam o portal. O portal, pessoal, é um serviço adicional, tá? Ele não é obrigatório, tá? Se vocês não quiserem utilizar nesse primeiro momento, não tem problema. A plataforma principal é o GEL. E aí, posteriormente, depois que está aí homologado o GEL com vocês, já passou daí da parte da implantação, aí pode ativar o portal para essa interação tanto com o aluno quanto com o professor, tá? Então, bacana. Então é isso. Em relação a relatórios, né, esse ciclo de extrair informações do GEL é por meio de relatórios. Tá? Um relatório que é bastante utilizado também para a área de cobrança é a parte de inadimplência. Né? Então você entender quem está devendo. Então vamos dar uma olhadinha, por exemplo, nesse relatório agora. Essa parte de cobrança, né, que eu estava falando anteriormente, vamos dar uma olhadinha em algumas imagens aqui. Vai repetir algumas coisas, mas olha lá. Aqui é o exemplo de um serviço, a das parcelas que eu já mostrei, aquela parte de abatimento. Nós temos um outro curso aqui outro item aqui chamado turma variável, que é para escolas que variam o valor do curso de acordo com o número de alunos na sala de aula. Se eu tenho 5 alunos, a mensalidade custa R$100. Se eu tenho 4 alunos, custa 120. Tá? Nem todas as escolas utilizam, mas é um recurso bacana também.
Aqui, dando um exemplo, o aluno Leonardo, olha, como que o sistema vai entender o que ele vai pagar? É por meio dessa estrutura, tá? Que vai estar criada. Você pode trabalhar com benefícios, olha. Então, no serviço, você pode dar um benefício. Aqueles benefícios de irmão, convênio, tá? Algum desconto aleatório que você deu, você pode cadastrar a nomenclatura desses benefícios que você precisa, e aí você vai ter relatórios específicos de beneficiários, tá? De bolsa concedida e assim por diante. Então, esse aqui, lembra aquele que eu falei? Você tem lá o valor tabelado e o aluno tem um desconto sobre o valor de tabela. Então, essa é a estrutura que você vai ter que ter, tá? E informar para o sistema. Ó, nesse caso aqui, nesse exemplo, esse aluno está tendo 15% de desconto sobre o valor bruto. E esse desconto, ele expira. Ó, expira onde? No vencimento. Então, a data de expiração desse serviço é vencimento. Então, se ele pagar fora da data de vencimento, ele perde o desconto. Então, você pode utilizar essa regra, tá? Você pode ter vários tipos de responsáveis do aluno, responsável acadêmico, financeiro. Você pode ter mais que um responsável financeiro. Você pode ter responsáveis diferentes. Ó, o financeiro é a Sofia e o acadêmico é o Alexandre. E assim por diante. Aqui é onde você gera os boletos. Ó. Você vai entrar aqui em financeiro, manutenção, cobrança, e colocar o período que você quer imprimir. Você pode imprimir, pode mandar por e-mail também, tá? O sistema já está preparado para você configurar aí uma conta de e-mail para mandar esses boletos por e-mail também. É claro que nós sempre indicamos não fazer somente e-mail, porque pode cair na caixa de spam do usuário, né? Ele pode alegar que não recebeu. Então não é um método 100% seguro, tá? Apesar de que o sistema te informa se o e-mail foi enviado ou não. Mas mesmo se for enviado, não quer dizer que ele recebeu, tá? Não é 100%, né, de segurança. Então, a gente fala que é um suporte. Você manda por e-mail também que é um suporte. E sem dizer que também, se você tem aí a utilização do portal, o pai já vai saber que ele pode acessar o boleto também pelo portal do aluno, tá? Aquele explicando que você pode gerar também. Nós temos duas telas para cobrança. A tela chamada cobrança e a manutenção cobrança. Normalmente, Luísa perguntando, vocês fazem cobrança via bancária? Sim, Luzia. Sim, você pode configurar, tá? A gente vai configurar, na verdade, aí a carteira bancária do seu banco. E você vai continuar utilizando o sistema bancário para receber os boletos. Mas você não precisa mais gerar lá pelo site do banco. Você vai gerar pelo sistema GEL. Aí você gera o boleto pode ser registrado ou sem registro. Tá? A gente indica sempre a cobrança sem registro porque normalmente ela é a mais barata. Então você vai ter um custo menor por boleto para pagar para o banco. Tá? Mas como que você vai saber quem pagou, quem não pagou? O banco, quando recebe o valor desse boleto, ele vai sempre gerar para você um arquivo um arquivo chamado arquivo KNAB, que é um arquivo do dia anterior. Então, por exemplo, o arquivo de hoje é dos pagamentos que entrou ontem. E aí você processa esse arquivo dentro do sistema GEL e o GEL vai saber quem foi que pagou, quanto pagou. E aí você tira aquele relatório de inadimplência, relatório do processamento, para você saber o que pagou e o que não pagou. Tá? E aqui ele está explicando como que você faz para dar uma baixa manual também. Porque, por exemplo, pessoal, quando você utiliza uma cobrança sem registro e quando você gera o boleto pelo sistema GEL, o banco nem sabe que esse boleto existe ainda. Então, se, por exemplo, se porventura você entregou o boleto para o pai ou para a mãe e você acabou recebendo na escola esse boleto, então você não vai pagar nada para o banco, porque você vai dar uma baixa manual. Agora, quando houve o processamento bancário, ele pagou realmente no banco, lá na lotérica, ou pagou pela internet, então esse dinheiro vai cair na conta da escola. E aí o banco já subtrai lá desse valor o valor do boleto. E aí sim, você vai processar o arquivo no sistema e o sistema vai entender esses pagamentos, tá? Então você pode trabalhar das duas maneiras. Pode trabalhar com cobrança interna, sem boleto, e aí você trabalha com carnê, ou trabalha com o banco. Ou pode ter os dois também. Eu tenho escolas que utilizam determinados serviços, trabalha com carnê interno, e para mensalidade, por exemplo, trabalha com boleto. Tá? Então, dependendo da sua necessidade, dá para configurar. Tá?
Respondido, Luzia? Bacana. Aqui, listagem de títulos para conferência é um relatório que normalmente você tira antes de imprimir o boleto ou imprimir o carnê, para você saber se, de fato, aquilo que você lançou, o desconto que você lançou está correto. Tá? Então, para que você não tenha, por exemplo, uma impressão errada aí de vários boletos, tem escolas que gostam de imprimir já o boleto do ano todo. Tá? Se você quiser imprimir o boleto do ano todo, pode fazer também. Ou vai fazendo de mês a mês, conforme a sua necessidade. Então, esse relatório é bacana para você identificar algum erro e identificar antes de imprimir realmente o boleto, tá? Ó, entrega de boletos de agosto a setembro. Esse aqui é um relatório chamado protocolo de recebimento. Então, se você entrega o boleto em mãos, você tira um relatório, tá? Esse é um relatório multiuso, você pode usar para várias coisas. E aí o pai assina ou a mãe assina aqui que recebeu, tá? Ó, recebimento de caixa simples. Então, estou mostrando vários tipos de relatório, olha. Relatório do processamento KNAB. Isso aqui é exclusivo para quem usa a cobrança bancária. Então, ele vai trazer, né, o que entrou no dia anterior, que você processou o arquivo. Tá? Então, ele traz a informação do que veio de pagamento naquele arquivo que você processou. Te falando, né, inclusive, ó, vamos voltar aqui. Ó, se teve algum tipo de oscilação, aqui é a última coluna, ó. Tá? Se teve algum tipo de oscilação, ou seja, você tem a oscilação positiva e a negativa. A positiva é quando o pagamento foi a mais do que estava programado. E a oscilação negativa é o que teve recebimento menos do que estava programado. Aquele títulozinho aberto que eu havia mostrado já. Aqui, olha, Rosângela, que você tinha perguntado, isso aqui é o recibo dentro do sistema, tá? Então ele já emite um recibo automático, ó. Então, quando você faz a baixa manual dentro do sistema, Alexandre, eu não trabalho com boleto, eu trabalho com cartão de crédito, trabalho com cheque, com carnê interno, então você pode dar a baixa na hora que você está recebendo e já emite o boleto, o recibo na hora, tá? Ó, carta de cobrança para quem está em débito. Aqui é a entrada do portal que eu estava mostrando. E voltamos aqui nos serviços. Então, o ciclo de cobrança, vamos dizer assim, que é um ciclo que ele vai ser configurado de acordo com a sua escola. A gente faz um levantamento prévio, tá? A gente manda uma documentação para vocês preencherem, para eu entender qual que é a nomenclatura que você usa hoje, qual que é os valores que você pratica, para que nos treinamentos a gente possa programar esses treinamentos. Então, com base nesse preenchimento desse questionário que você vai mandar para a gente, eu vou entender a sua necessidade e te ajudo no processo do treinamento como criar essa estrutura, tá? Aqui é o diário online, a parte do portal. Tá? Ele está mostrando aqui um professor entrando, mostrando aqui a disciplina que ele vai passar o ponto. Quando ele clica aqui em ponto, ele vai mostrar aqui o... deixa eu pegar aqui como exemplo, aí eu vou fazer isso real aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês verem funcionando isso. Ó. Vou pegar aqui um professor de uma escola, deixa eu ver aqui, acho que o SESI está usando. Deixa eu pegar o código aqui. Vou dar um segundinho aqui. Deixa eu relembrar aqui qual que é o professor. Vou sair aqui. SESI. Deixa eu lembrar a professora aqui, se eu não me engano. A professora aqui, Andreisa. Ó. Vou copiar aqui. Vou entrar como professora. Ó. Então, quando eu entro no portal como professor, ele vai mostrar aqui o perfil aqui embaixo, do lado direito inferior, professor. Clique em professor.
aqui as turmas que esse professor dá aula. Ele vai carregar todas as turmas que esse professor dá aula. Então, no caso, essa professora é uma professora de fundamental do 2º ano. Ela dá aula em uma única turma todas as disciplinas, olha. Então, por exemplo, eu vou ter aqui uma planilha de notas e faltas de cada disciplina. Então, por exemplo, digitar. Aí vai estar o período liberado aqui, ó. No caso, essa escola trabalha trimestralmente. Então, trimestre, eu quero aqui por ordem alfabética. Vou clicar aqui em abrir. Ele vai carregar para a gente a planilha, ó. Essa planilha de notas, pessoal, ela pode ser configurada de acordo com o que você precisa. Por exemplo, essa escola trabalha assim. Eles têm 3 notas, 4 notas para compor uma média, que eles chamam de nota da unidade. Então, eles têm unidades trimestrais. Então, para atingir a média, eles têm 4 notas. Então, o professor vai digitar essas 4 notas, vai digitar também a quantidade de faltas que teve ao longo desse trimestre, tá? E o sistema GEL já vai calcular a média. Por exemplo, ó, o aluno tirou aqui 10, o aluno tirou 5, tirou 8, tirou 7,5. Eu vou clicar aqui em salvar. Ó, planilha salva com sucesso. Já calculou aqui a nota da unidade, 30,5. Então, o sistema já vai fazer isso automático, tá? Alexandre, eu não quero trabalhar com composição de nota. Eu quero uma coluna só com média. O professor já vai digitar a média direto. Não tem problema. Aqui vai ter uma coluna chamada média. E o professor já digita a média e aí não vai precisar calcular essa média. Tá? Então, ele só vai calcular se a sua escola trabalhar com essa regra de cálculo. Tá? Que a gente faz lá ao longo do levantamento. Tá? Então, é isso. No caso, por exemplo, esse professor aqui, ó, ele é responsável também por um aluno. Ó. Ó, como que o pai vê, né? O pai ou a mãe vê o portal. Ó. Ele vai digitar aqui, ó. Vai aparecer quem são os alunos. Ah, vou clicar nesse aluno. Aí tem a turminha desse aluno aqui, ó. Opa, deu um errinho aqui. Aluno. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, extrato financeiro. No caso de notas, extrato financeiro é para mostrar o que está em aberto. Tá? Se tiver algum pagamento em aberto, ele vai mostrar aqui. No caso desse aluno, não tem nada. Tá? O portal, pessoal, já estou até avisando os clientes que estão entrando agora. Agora, no meio do ano, a partir de junho ou julho, nós vamos estar liberando o novo portal. Tá? Então, o que é o novo portal? Com um novo designer, com novas funcionalidades, tá? Então, vocês que estão contratando o sistema agora, vocês já vão entrar nessa classificação do novo portal, tá? Eu não posso mostrar nada do novo portal ainda, que o desenvolvimento ainda não liberou. A gente vai começar a liberar aí a partir do meio do ano para os primeiros testes, já para vocês poderem já utilizar, tá? Bom, vou dar um logoff aqui. Fiz uma curva aqui para mostrar. Então, é isso. Em relação, pessoal, à questão do financeiro, né? Tanto a Leanes, a Luzia e a Rosângela, vocês têm alguma pergunta específica sobre esse segmento? Ficou claro? Só interage comigo aí no chat para eu saber. Ó, a Rosângela perguntando assim, ó, eu tenho recebimentos de aluno individual e também de empresas. Ótimo, Rosângela, nenhum problema, tá? Você vai cadastrar essa empresa como uma pessoa jurídica dentro do sistema e essa pessoa jurídica vai ser responsável financeiro pelo aluno. Então, inclusive, você tem até o cenário, às vezes, assim, você tem uma empresa que tem 5 alunos que fazem curso aí na escola. Então, ao invés de você gerar um boleto, né, se você quiser gerar um boleto também por aluno, por essa empresa, pode ser feito também. Ou você pode aglutinar todos esses pagamentos de todos os alunos da mesma empresa num único boleto. Tá? Então, você não precisa ter vários boletos. Até para também você não pagar, se você tem 5 alunos, você paga uma taxa só, em vez de você pagar 5 taxas para o banco. Tá? Ou se você recebe também na escola, não tem problema. Tá? Vai ficar aí se você divide por responsável. O responsável no sistema pode ser tanto o responsável pessoa física quanto pessoa jurídica. Tá?
você tem até cenários também, por exemplo, né? É muito comum, às vezes, escola de educação infantil, fundamental e médio, você ter, às vezes, mais que um responsável que paga a mensalidade. Você pode ter casos que o pai paga 50% e a mãe paga 50%. Então, só você configurar que 50% vai para o pai e para a mãe. Quando você efetuar a geração, o sistema já entende, já desmembra esses valores em 2 boletos separados. Tá? Eu posso aglutinar boleto por responsável, eu posso aglutinar boleto por serviços. Aí eu tenho aí várias configurações. Tá? É claro que esses pormenores, né, o sistema GEL tem vários pormenores. Não tem como a gente mostrar tudo nessa demonstração, mas a nossa ferramenta ela é bem completa. Tá? Luzia, dentro da sua escola, que é infantil e fundamental, você tem alguma pergunta específica que eu possa te esclarecer? Que de repente não ficou tão claro. Eu tenho uma preocupação muito grande, pessoal, que quando a gente faz demonstração, né? Não, tudo bem, Luzia. Eu estou gravando esta apresentação, tá? Eu vou passar para vocês, tá? Tanto você, Rosângela, Luzia e Eliane, vocês vão receber o link do vídeo dessa demonstração, que você pode assistir de novo, tá? Com mais tempo. Mas qualquer dúvida também, vocês podem me acionar por e-mail. Tá? O mais importante, pessoal, que eu gosto de deixar na demonstração, é esse canal aberto para vocês me questionarem, tá? E o quanto mais informação vocês precisarem, eu estou disponível para oferecer, tá? Mas te dá segurança né, que a JC Soluções é uma empresa confiável. Vocês vão receber no e-mail de vocês também aí essa proposta comercial e vocês vão receber aí uma referência, tá? De clientes para vocês ligarem e perguntarem sobre o nosso trabalho. O que a gente gosta é essa transparência, tá? De você realmente, quando você contrata o sistema, você está segura de que é uma empresa confiável, tá? Enfim, toda essa questão comercial aí. Então é isso, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, se vocês tiverem mais alguma perguntinha, eu vou dar um tempinho aí para vocês perguntarem. Então a gente dá como encerrada a nossa reunião. E aí na sequência eu já vou fechar aí esse vídeo, já vou subir lá para o YouTube e aí algumas horas vocês vão estar recebendo esse nosso material, tá bom? E aí vocês têm a liberdade também de me questionar aí por e-mail e a gente vai interagindo também. Tudo bem? Rosângela perguntando, posso emitir certificado de conclusão, atestados? Pode sim, Rosângela. O que a gente vai ter que ver, como a sua escola né, tem aí cursos específicos, o que a gente pode fazer? Estudar o que você já tem hoje de certificado, veja se eu tenho algo similar. Se eu não tiver, a gente faz um pacote de personalização, tá? Para também que não fique muito caro para você também inicialmente. Faz um planejamento de ir liberando isso para você aos poucos. E aí a gente pode parcelar, faz um parcelamento para você específico, para a sua necessidade, tá? Mas o que é legal é que eu já deixo aberto para vocês se eu consigo atender a sua demanda, porque eu já tenho escolas, por exemplo, eu tenho um cliente aqui em São Paulo, que é a Cruz Vermelha de São Paulo. Eles trabalham na área de enfermagem, na área de capacitação, eles têm muitas personalizações, né? Então, eles não conseguiram nenhuma instituição que conseguisse atender com a demanda que a gente atende, tá? Então fica tranquila, tá? A gente vai conseguir, mesmo não conhecendo, tá? A sua necessidade, como eu tenho já esse cliente grande e que eu tenho aí super diferenciado, eu já posso dizer para você que eu vou conseguir te atender. Ótimo, Luzia, a gente está dando por encerrado já, tá? Aí, obrigado pela sua participação e pelo esse tempo que você nos concedeu. Leanes, Rosângela, mais alguma pergunta? Ok, Rosângela, obrigado viu, pela sua participação. Rosângela, só para eu confirmar, a sua instituição hoje está com até 100 alunos, né? Que você comentou? Tá bom, então eu vou te mandar a proposta, tá? Te mando aí por e-mail. E, Leanes, depois a gente conversa, né? Que você veio conhecer o sistema para trabalhar como representação. Então, obrigado aí pela disponibilidade. Um abraço, um bom dia para vocês. Tchau, tchau.